Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos Yudins. Tudo bem com vocês? Não querendo tomar muito tempo de vocês, quero os apresentar Kagurabashi. Mangá esse que até a data de gravação desse vídeo foram lançados apenas 2 capítulos. Vendo quão grande essa obra pode estar se tornando com o passar do tempo, ou não, eu quero sim fazer parte dessa história. No mais, é isso. O mangá começa com um trabalho árduo numa forja. A adição do carvão aumenta a potência. Após passar por vários processos que demandam múltiplas habilidades, esse inofensivo pedaço de ferro torna-se uma tramontina de qualidade. Logo pela manhã, Chihiro, o nosso prota, e o seu pai Rokuhira Kunishiji, o maior ferreiro da nação, responsável pela criação de tramontinas com cortes únicos, trabalham em mais uma peça, onde o Chihiro repara a seriedade que seu pai estava naquela manhã. Quando descobrimos que o pai do Chihiro é nada mais nada menos que o Lau de One Piece. Sim, o One Piece acabou e agora o Lau é ferreiro. E pai! Logo após o Chihiro colocar o café da manhã na mesa, ele repara no seu pai conversando com os peixes sobre estudo e tudo mais. Sem acreditar, o Chihiro lembra da vez que seu pai chegou com esses carinhas. É dito por ele que comprou os peixes porque o vermelho dava boa sorte, o preto afastava o azar e o colorido ele só não sabia. Mas que a principal intenção de ter os comprado era que todos atraíam coisas boas. Isso é claro, se estivessem frescos. Chihiro fala pro seu pai para parar de se referir aos peixes com a palavra fresco, porque isso dá a entender que eles iriam comer os peixes. E sim, o Rokuhira não cogitou em não comer os peixes. Ao chegar a hora do almoço, Shiba, um velho amigo do Lau, veio o visitar. Contente com o desenvolvimento do nosso prota, diz que o pai dele é um grande exemplo e que há 15 anos atrás, na guerra de Seitei, ele se tornou mais influente do que os próprios samurais e que espadas forjadas por ele mesmo puseram fim na grande guerra. Cansado de escutar aquilo tudo, não querendo ser chato, o Shiba se vai. Vendo que o nosso prota logo completará seus 15 anos, o Lau resolve ensinar ele casos além dos pontos positivos. Empolgado, o prata diz que quer se tornar tão grande quanto o seu pai. Ao entrar em uma sala, onde reside apenas uma espada, é dito que há outras no porão, e que a maioria foram forjadas antes mesmo do nascimento do nosso prata. Espadas essas que salvaram pessoas e abriram caminho para uma nova era, mas que ao mesmo tempo tiraram vidas de pessoas. Demonstrando o sigilo fio da Tramontina, é dito que sem fé, determinação e responsabilidade, o caminho da espada pode se tornar perverso. É dito pelo Rokuhira que a finalidade de uma lâmina, forjada por ele, cairá sobre seus ombros, e logo o pergunta se ele é capaz de carregar esse peso. Chihiro responde que sim, que está disposto a carregar esse peso e a assumir essa responsabilidade. Ansioso, Rokuhira diz que está extremamente ansioso pelo futuro sucesso de seu filho Chihiro. Temos um pequeno time skip de 3 anos, especificamente 38 meses. Em um salão, meio a algumas execuções, restando apenas um sobrevivente, sendo interrogado pelo que parece ser uma gangue. Um coroa que carinhosamente irei apelidá-lo de Cavanhaque, o pergunta direto quem são os envolvidos no movimento. Movimento esse no qual nosso sobrevivente faz parte. Tremendo de medo, ele diz que a cidade vive em paz e que após a tomada à força do poder, ele vem roubando tudo e a todos. Cavanhaque exclama a coragem do sobrevivente e diz que aquilo ali não significa nada, para logo perguntar se ele sabe quem o protege. Nessa, um sobrevivente grita Mago Negro. Não, quando o mesmo se mostra presente naquele local e afirma interesse no garoto sobrevivente, reafirmando que coragem era inútil e que não passava de ignorância. Ele pergunta se o sobrevivente já viu magia. Com o terminar de sua frase, ele invoca um bonsai sobre o garoto sobrevivente, bonsai esse que cresce e o perfora por sequimento. O Mago Negro termina dizendo que enquanto o pagamento estiver caindo todo final de semana, assuntos de terceiro não haveria intervenções dele. E ele vai embora no maior estilo 1692.
Cortando pro nosso prota, vemos que esses 38 meses fizeram muito bem pra ele. Logo vemos o Shiba também. E pelo visto o combinado dos dois era de se encontrar na estação, mas acho que o Shiba acabou se precipitando um pouco. Falando sobre a cicatriz no nosso prota, Shiba diz que pode dar um jeito nela. Nosso prota retruca. Diz que aquilo é o motivo dele acordar todo santo dia e lembrar do seu único objetivo aqui nessa terra. Caminhando pela cidade, Shiba e Shigeru conversam sobre as gangues que dominam aquela cidade, quando algo próximo dali chama sua atenção. 4 corpos sem vidas pendurados em meio à cidade. Todo mundo à volta, com medo daquilo, atribui aquela atrocidade a uma gangue que domina a cidade, sendo aqueles 4 pendurados ali membros de um movimento chamado de Purificação, um movimento esse que luta a favor da liberdade de todos os cidadãos daquela cidade. Somos cortados para uma reunião de alguns seguranças, guardas, em frente a um grande portão, que parece ser um galpão, quando de repentemente uma tramontina escorrega da mão do Shiba e acaba acertando um dos seguranças. O nosso prota, muito animado, pula no meio da mesa para comemorar com os caras. E no seu 360 perfeito, ele manda 3 caras para jogar no vaso. De uma só vez, hein? Tripla convocação. Voltando para o garoto da purificação, nos deparamos com o cavanhaque nada mais que fazendo ameaças para ele, dizendo que se ele não abrir o bico, a irmã dele vai trabalhar na Americanas. Nosso prota, extremamente animado, começa a brincar de Lego na entrada do galpão com os subordinados do cavanhaque. O cavanhaque, extremamente curioso, pergunta quem é o prota e o que ele está fazendo ali, quando ele repentinamente escuta que ele é filho do Rokuhira. Compreendendo a situação, mesmo pergunta o que o prota quer ali. Muito bolado, o prota diz que aquele bando de filha da p*** merece nem sequer uma tramontina falsificada da China. Logo, toda a gangue avança em direção ao nosso prota, quando cortamos para o Shiba explicando que o pai do prota forjou magia em algumas de suas espadas, sendo a 7ª e última espada em posse do nosso prota, e que por forjar magia em suas espadas, as diferenciavam uma das outras. Voltando para o nosso prota, invocando seus fishes, começa a desmontar todo mundo ali sem direito a remontagem, deixando apenas o cavanhaque vivo para tirar pistas sobre o Rishaku e os magos negros. Cavanhaque se faz de desentendido, mas o prota, que não é besta, sabe que a gangue é atrelada à organização dos magos negros. São todos uns monstros, resmunga o cavanhaque, mas mal sabiam eles que quem era o monstro ali mesmo era o prota, Shigeru. E assim termina o primeiro capítulo de Kagurabashi. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima.